Salve, salve, galerinha do canal Calculando Ideias. Estamos aqui hoje, galera, para mais um vídeo. E dessa vez o vídeo é sobre física, galera. Sim, depois de muito tempo eu resolvi fazer um vídeo de física pra gente brincar um pouquinho, pra gente falar um pouquinho sobre física. E a ideia aqui é dar uma introdução, galera, do assunto bem interessante que seria a mecânica da física, certo? Então, galera, física ela aborda a relação entre matéria, como a gente conhece, né, as coisas que a gente vê, e energia, certo? Matéria e energia. Ao longo do tempo a gente vai se aprofundando mais nisso. Eu vou utilizar alguns livros de física que bem interessantes. Se você quer ficar mais inteligente, se você quer melhorar aí nas suas aulas de física, acompanhe aqui com a gente e bora lá para mais um vídeo, certo? Então a gente começa com a matéria favorita aqui do professor, que é mecânica, certo? Das matérias mais básicas aí. O que estuda a mecânica, galera? A mecânica, ela estuda o movimento dos corpos, o repouso deles, só que ela não leva em conta, galera, a parte microscópica, certo? Como vocês aprenderam, como a gente não viu aqui ainda, mas a gente vai ver, a matéria ela é composta por partes pequenas, né? Que são os átomos. Os átomos são compostos de elétrons, prótons e nêutrons. A gente vai dar uma olhada nisso. A gente estuda o movimento desses corpos, por exemplo, eu quero estudar um carro andando, eu quero estudar um avião quando ele está voando. A gente não se importa, baseando no movimento dele, a gente não se importa se ele é feito de titânio, se ele é feito de alumínio ou o que quer que seja. A gente não olha para a parte microscópica, a gente estuda ele baseado no movimento dele. Simplesmente isso, tá bom? Então, qual que é a ideia da mecânica, galera? A mecânica ela é dividida em três partes assim importantes: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática ela vai estudar o movimento em si. Oxe, se o carro estiver andando aqui, nesse lugarzinho aqui, se ele sair daqui com velocidade tal e ele mantiver essa velocidade, ou ele tiver uma aceleração, ou o que quer que aconteça aqui, quanto tempo ele vai demorar para chegar em tal lugar? A gente está se importando somente com a velocidade, galera, cinemática. A gente está olhando o movimento, tá bom? Dinâmica. A dinâmica, galera, a gente vai estudar o porquê do movimento. Ah, o carro está andando, beleza, mas por quê? Tá? A gente sabe que a Terra, ela tá dando ali voltas ao redor do Sol ali, né? A gente sabe que a gente tem o movimento da Terra, mas isso aqui é cinemática, a Terra está se movendo. Agora, a dinâmica, o porquê que a Terra dá voltas ao redor do Sol, né? Numa órbita elíptica, né? E depois a gente tem a estática, que a gente estuda os corpos, né? Com a soma das forças sendo nula, corpos parados, galera. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Saca só. Ó, cinemática versus dinâmica. A gente tem Kepler e Newton. Por quê? Porque Kepler, né, que foi um astrônomo muito famoso, ele descobriu que a órbita da Terra, né, o movimento que a Terra faz em torno, ao redor do Sol, ela é uma órbita elíptica, galera. Ela é mais aproximada, né, por uma elipse, que é uma circunferência um pouco achatada, certo? Isso aqui é cinemática. Por quê? Porque Kepler disse assim, ó, a Terra se move ao redor do Sol desse jeito e é desse jeito que acontecem as coisas, tá bom? Isso daí não é dinâmica, tá? Eu não estou explicando o porquê que isso acontece, eu só estou dizendo a Terra se move desse jeito, cinemática. A gente sabe como um corpo se move, a gente quer saber para onde esse corpo vai. Isso é cinemática. A dinâmica, ela fica mais interessante com as leis de Newton. Por quê? Porque Newton, ele mostra pra gente o porquê dos movimentos desses corpos grandes aí, e que na Terra são iguais ao que acontece lá no espaço. O Newton, ele explica através da lei da gravidade o porquê que a Terra dá essa volta ao redor do Sol na forma de uma elipse. Então, quando a gente vai estudar as leis de Newton, a gente está estudando dinâmica, o porquê que aquele movimento acontece. Essa é a diferença entre cinemática e dinâmica. Isso que a gente vai estudar aqui no nosso curso de mecânica. E por último, a gente tem um conceito muito importante que muitos dos meus alunos não entendiam e espero que vocês entendam aqui, que é o conceito de ponto material na física. Por que é importante vocês entenderem essa parte conceitual primeiro? Porque essa parte conceitual, física, certo? Vai ajudar vocês a desenvolverem os cálculos, vai ajudar vocês a entender o que vocês estão fazendo.
Beleza? Então o que é ponto material na física? Ah, considere um ponto material, considere um ponto aquilo. O que é ponto material? Ponto material, galera, ele é qualquer coisa, certo? Que naquela situação o tamanho dele pode ser desprezado. Por exemplo, saca só, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha essa porta. A gente está vendo aqui uma porta se abrindo. É um exemplo, tá bom? Galera, saca o seguinte. Toda porta ela tem uma maçaneta. Se eu abrir a porta pela maçaneta, eu considero você uma pessoa normal se você fizer isso, vai ser mais fácil de abrir a porta, né? A porta está presa aqui na parede e você abre aqui ela pela maçaneta. Se você abrir a porta bem perto daqui da onde ela está presa, você vai ver que é mais difícil abrir a porta, tá? Porque você está mais perto desse eixo dela aqui que ela está presa. A gente vai estudar isso aqui depois. Mas eu posso considerar essa porta como um ponto material? Eu não posso. Por quê? Porque ponto material é quando eu posso desprezar, quando eu posso não ligar para o tamanho daquilo que a gente está estudando. Nesse caso da porta aqui, importa para a gente a medida, o tamanho da porta. Ele é importante para a gente nessa situação de abrir a porta. Então eu não posso considerar neste exemplo a porta como um ponto material. Não dá. Por quê? Porque as medidas da porta são importantes. Mas olha isso aqui. A gente tem um barco se movendo aqui, certo? O que eu quero estudar nessa situação? Bom, o barco ele saiu daqui e ele tem uma certa velocidade e ele vai chegar aqui do outro lado. Neste caso, galera, para nós, se a gente quer saber de onde, a gente sabe de onde ele saiu, a gente sabe onde ele vai chegar e a velocidade dele, não importa pra gente as dimensões do barco, certo? A partir do momento que o biquinho dele encostar aqui, a gente pode considerar que ele chegou no lugar. Então, esse barco aqui, ele pode ser considerado um ponto material, como se fosse uma bolinha se movendo ao longo da trajetória. Por quê? Porque não iria fazer diferença nenhuma pra gente, tá? As dimensões do barco aqui, nessa situação dele se movendo de um lugar para outro, não vai importar pra gente. Por isso o barco pode ser considerado um ponto material, certo? Então, na próxima aula, né, depois dessa introdução aqui, a gente vai abordar conceitos de cinemática e eu espero que você esteja comigo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Obrigado pela atenção. Tamo junto.